Senhor Deus de bondade, Pai misericordioso, agradecemos ao Senhor Deus por sua bondade e misericórdia. Ajude-nos, ó Senhor, neste momento, venha habitar no nosso coração, nos dando a expressão correta e sábia para transmitir ao teu povo. Em teu nome santo oramos. Amém. Continuaremos a falar da condição da organização da Igreja Adventista. Aqui iremos continuar falando de nossa condição da igreja. E com a rejeição da mensagem de 1888, com a rejeição da verdade, e com a entrada do ômega da apostasia na década de 50, ali, com a inovação das coisas, entrou uma enxurrada de ministros. Analise bem. Uma igreja sem um ministro é algo muito sério. Os membros são agora entregues aos lobos, mas agora já pensou uma igreja com um ministro falso? É coisa pior ainda. E esses ministros, eles abriram as portas da igreja para uma enxurrada de mundanidade. Por exemplo, no ano de 1994, não era permitido a uma jovem usar calça nas escolas. Não era permitido. Mas, de lá para cá, as regras foram abaixadas, as normas. Então, as jovens começaram a usar calça nas nossas escolas. Mas de acordo com o livro Deuteronômio, de acordo com a palavra de Deus, os princípios, mulher não deve usar roupa de homem, e nem o homem usar roupa de mulher. A Bíblia diz que quem fizer tal coisa é abominação ao Senhor Deus. Hoje em dia, as regras foram abaixadas. Hoje nós já encontramos até mesmo as mulheres de pastores nos púlpitos das igrejas de calça, pregando dentro da igreja, andando dentro da igreja de calça. Não é mais pecado mulher usar calça. Shorts e blusas vadas. E sem se falar hoje das modas que surgiu no mundo, das mulheres apertar os seios e vestir uma blusa cavada até embaixo, no abdômen, mostrando os seios. E o que é que acontece? Isso tem levado muitos dos nossos irmãos ao adultério. Hoje em dia, dentro da igreja, no próprio culto do sábado, nós olhamos para um lado e olhamos os seios da irmã, completamente do lado de fora. Agora pense, como é que o ser humano vai conseguir se concentrar, ler a Bíblia, olhando os seios nus diante dos seus olhos? Dentro do culto nós chegamos, olhamos as mulheres com a sainha curta, mostrando até mesmo as peças íntimas. Isso lá do púlpito, que ela começa a esticar a saia, começa a esticar. Como a saia não é de elástico, a saia não consegue esticar. E quem está daqui fica olhando tudo, certo? A maioria, coitado, não consegue assimilar nada, a não ser as partes íntimas das irmãs. Então esse é o estado atual da nossa igreja, e ninguém diz nada. Ninguém diz nada, ninguém fala nada, certo? E sem se falar de homens que ficam dentro da igreja completamente excitados, nervosos, de olhar aquelas irmãs para lá e para cá, para lá e para cá, passando como se fosse um desfile de moda. Então essa é a condição hoje de nossa igreja, é a condição dos jovens, das piscinas estabelecidas nas escolas adventistas, aonde os ministros ali vão tomar banhos, e as irmãs tudo de pecinha, tudo de roupas íntimas. E ali nós estamos representando a Jesus e cheio do Espírito Santo. A irmã está cheia do Espírito Santo, só de sutiã e calcinha, banhando com o pastor, banhando com os obreiros e com outros homens dentro da piscina, cheio do Espírito Santo, certo?
É arriscado até ela falar em língua dentro de uma piscina dessa. Com certeza, é arriscado até falar em língua. Certo? A língua do capeta. Então, os sindicatos que entrou dentro da nossa igreja, as políticas, políticos, cheio de políticos, pastores trazendo os políticos, porque o político vai dar uma carrada de areia para construir a igreja, porque o político vai dar uma carrada de tijolo, aí o pastor bota o político lá no púlpito da igreja. E ali eles vão pregar e falar de política. Na saída ele diz, olha irmão, não esqueça de votar para mim, hein irmão? Agora imagine, a Bíblia diz que os ministros que se meterem em política, eles devem ser excluídos e suas credenciais devem ser tomadas. Está lá no livro Obreiros Evangélicos. Nós não devemos nos meter com política. A Bíblia diz, olha, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Certo? Política para lá e religião para cá. Foi assim que a igreja cristã tornou-se a igreja católica romana. Certo? No ano 323, quando Constantino abraçou o cristianismo, e o cristianismo abraçou a Constantino. Então ali tornou-se num sistema papal. E hoje é a condição da nossa igreja. Oração de joelho, que hoje ninguém ora mais de joelho na igreja. A partir do ano de 1932, desde o primeiro manual da igreja ali foi estabelecido. E cada de 5 em 5 anos que passa, as coisas ficam pior. Desde o início do culto até o final, raramente, às vezes, uma oração é feita de joelho. E todas as outras são feitas em pé. E a Bíblia diz que esse é um costume farisaico, orar em pé na igreja. Então, irmãos, estamos olhando a atitude, como a igreja está de cabeça para baixo. Está uma confusão tremenda dentro da igreja. Hoje também, pessoas dentro do manual da igreja, a partir do ano de 2004, foi votado que as pessoas devem se divorciar sem ser por adultério. Por exemplo, se uma pessoa não gostou mais da mulher, ele deve se divorciar. E lá no manual ainda vem dizendo que eles devem ainda se casar de novo. Se casar de novo. Então esse está sendo o estado das coisas dentro da igreja. E isso aqui deve mudar. Os Calebes, onde está os Josués? Por que não se levanta? Por que não levanta contra essa apostasia? Elias se levantou contra o Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. Elias se levantou, firme como uma rocha, contra a apostasia prevalecente dentro da igreja naqueles dias. E também, hoje dentro da nossa igreja, os líderes levaram os membros a relatar aquilo que eles deram de esmola durante a semana. A Bíblia diz, olha, quando tu deres tua esmola, não toque trombeta, dê com uma mão e esconde. Por que hoje a nossa igreja, ela relata, manda que os membros relatem, escreva aquilo que deram? Porque é levado para o Estado para mostrar que nós doamos, que a igreja faz doação, e aí então o Estado dá mais para a igreja. Então, quanto mais os membros fizerem relatórios daquilo que dão, mais o Estado dá para a igreja. Então, por isso que hoje são feitos esses relatórios da igreja. Hoje as irmãs da igreja parecem mais as freiras, com os cabelos tudo tosquiados, certo? Sobrancelhas raspadas, entendeu? E essa é a condição, e a Bíblia nos chama para uma reforma. O pastor Gilbert, no seu livro Ômega da Apostasia, página 29, ele diz assim, uma reforma de gigantescas proporções é a maior necessidade para esta hora.
Mas ela necessita ser da espécie para a qual Deus está chamando, e não qualquer espécie de substituto. Uma reforma, a reforma nas 4 áreas: lar adventista, reforma educacional, uma reforma na área ministerial e uma reforma na área médico-missionária, que as 4 estão em apostasias. Juntando as 4, forma a igreja, a estrutura da igreja. Reforma não é uma mudança de igreja, porque não podemos sair da igreja. Não é você colocar a Igreja Adventista do Sétimo Dia movimento de reforma. Hoje existem muitas reformas com o nome de reforma, mas todas elas são deformas, porque não se pratica a verdade. Não é uma reforma simplesmente de roupa, de exterior, mas é uma reforma que vem do coração, da vida interior, dos hábitos e dos costumes. Isto é a reforma, de acordo com Mensagens Escolhidas, volume 1, página 120 em diante. A reforma deve ser construída sobre a aceitação do Evangelho em toda a sua inteireza. Isto aconteceria através do arrependimento, do assédio de nossos pecados, sobre a pedra de tropeço de nossa história denominacional. E tal arrependimento deve ser seguido por reforma e obediência. Qualquer reforma ou reavivamento espiritual em nosso meio, a qual ignore estes fatos, o qual tem acontecido muitas, será um falso substituto e será acompanhado por um poder cheio de perigo. Uma reforma ou reavivamento espiritual que deixe de fora os assediantes pecados que peleja contra esta tese, descerá ao nível dos esforços de reavivamento de outras igrejas protestantes e estará na base da aceitação de Cristo, apenas nominal, enquanto falha em atender às definidas mensagens que ele durante muitos anos tem enviado a este povo. Tal aceitação dele pelos adventistas do sétimo dia é uma zombaria de Deus. Gilbert continua. Tais esforços de reavivamento, levados avantes por obreiros e líderes entre nós, os quais têm fechado os seus olhos e ouvidos durante esses muitos anos aos justos apelos do espírito de profecia, e ignoram o lugar que Deus tem apontado para uma reforma saudável e um reavivamento espiritual que Deus tem designado, apresentarão uma camuflagem de aceitação de Cristo, sem destacar os definidos pecados que o Cristo real apontaria para a igreja de Laodiceia. Diz ele mais: vamos fazer reformas baseadas na fé, uma fé entregue aos santos. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 267. Faço esforços regulares e organizados para erguer os membros da igreja acima da atmosfera morta em que se tem colocado por anos. Envie para as igrejas obreiros que vivam os princípios da reforma de saúde. Sejam enviadas pessoas que sintam a necessidade de uma negação do apetite egoísta. Do contrário, esses obreiros serão um laço para a igreja. Se esses obreiros que querem levar uma mensagem de reavivamento e de reforma para as igrejas, se eles não são reformadores, se eles não vivem uma completa abstinência do apetite, do morrer para o eu, eles são um laço para a igreja, diz a palavra.
São esses obreiros que estão levando a igreja a uma apostasia cada vez mais profunda. Hoje em dia nós temos uma quadrilha de pastores novos que vêm para as igrejas. Hoje em dia os membros da igreja parecem mais com japonês. Batendo reverência. Pastor, pastor. Quando chega, vem um pastor de fora, parece que veio o Papa. O Papa chegou no Brasil. Todo mundo abaixa a cabeça e bate reverência. Continência aquele pastor. Como se ele fosse um Deus. Cheio de apostasia e cheio de heresias. Continuemos. Vamos enviar para as igrejas obreiros que colocarão os princípios da reforma de saúde em sua ligação com a terceira mensagem angélica. Antes que cada família e indivíduo encoraje todos a tomar parte em uma obra para os seus seguidores e ver se o sopro de vida não retorna rapidamente para estas igrejas. Então, se esses obreiros forem homens consagrados ao Senhor Deus, o sopro de vida de Deus virá à igreja adventista do sétimo dia, como veio sobre ela dias dos pioneiros. A menos que se arrependa e converta a igreja que agora está a levedar-se com sua apostasia, comerá do fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação em Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna, e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada a sua apostasia. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos. Ela deve deixar os embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão na verdade os escolhidos de Deus, os seus representantes. Hoje os líderes e membros não são representantes de Cristo. Uma certa vez, o governo da Inglaterra mandou um embaixador para a América do Norte, e estavam ocorrendo alguns problemas na América, e aquele embaixador, ele se intrometeu, ele começou a fermentar as questões ali dentro da América do Norte. O governo da Inglaterra rapidamente tirou este homem de lá e enviou um outro. Por quê? O embaixador de um país, ele está ali para cuidar das questões do seu país, não para se meter nas questões do país, daquele outro país. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do céu. Se nós somos embaixadores do céu, nós estamos aqui nesta terra para representar Jesus e para falar das coisas do céu, e a falar a linguagem do céu. Nós não devemos falar a linguagem deste mundo, porque nós não somos desse mundo. Não devemos tratar das questões deste mundo, porque nós não somos desse mundo. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo é o diabo. Certo? Então nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus, para pregar o Evangelho, levar a verdade de salvação a outras pessoas. E assim fazendo, Cristo voltará e nós estaremos logo na pátria celestial. A Bíblia, no livro Meditação Matinal de 80, página 153, diz assim: aqueles que se recusam a andar nas pegadas do Senhor, aqueles que se recusam
a andar no caminho estreito da abnegação, que Cristo chama todos eles de ladrões e salteadores. Adota o nome de cristão, o qual não lhes pertence, porque não representam em sua vida a vida de Cristo. Reivindicam os privilégios que pertencem aos filhos de Deus, embora não sejam dele, jamais verão o céu. Agora pergunto, esta reforma deve iniciar aonde? No livro Lar Adventista, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 118, diz assim: o grande movimento de reforma deve começar com a apresentação dos princípios da lei de Deus aos pais, mães e filhos. A religião no lar é nossa grande esperança e ilumina a perspectiva da conversão de toda a família à verdade de Deus. O movimento de reforma, a reforma deve iniciar com os princípios da verdade, sendo apresentado às famílias. Às famílias. O evangelho, o movimento de reforma deve iniciar com os princípios da verdade sendo apresentado às famílias. Quem é que deve, quem é incumbido, quem recebe salários para levar essa mensagem de reforma às famílias? Não são os pastores, não são os obreiros? E estão eles fazendo esta obra? E estão os pastores visitando as famílias? Olha o que nos diz a palavra do Senhor no livro Obreiros Evangélico, página 186. Se um pastor que entra para o ministério da obra, escolhe a parte que exige menos sacrifício, contentando-se com o pregar e deixando a obra do ministério pessoal para ser feita por alguma outra pessoa, seus serviços não serão aceitáveis diante de Deus. Ou seja, o trabalho que é para os ministros fazer, eles colocam na mão dos anciãos. Olhamos hoje os pastores com carros luxuosos. Mas será que Jesus Cristo nascesse hoje, num mundo desse miserável, onde milhões de pessoas estão passando fome, passando miséria? Será que Jesus Cristo andava numa Hilux? Será que ele compraria com o dízimo do povo uma Hilux? Olha aquele deputado que tem um castelo com o povo morrendo de fome no mundo. Assim estão os pastores. Estão nas suas casas confortáveis, no ar-condicionado, carros luxuosos, Hilux, seus filhos nas melhores escolas, através dos dízimos dos pobres membros. E esses pastores, com toda essa mordomia, eles visitam os membros da igreja? Eles vão fazer? Eu me lembro que uma vez um membro, ele veio do interior, e aqui ele foi assaltado. E foi levado à missão maranhense, levamos à missão maranhense. Quando ele chegou lá, pastor, contou a história, pastor, estou passando fome, preciso de dinheiro. O pastor olhou para ele e disse assim: meu filho, a única coisa que eu posso te dar é um pão, pega. A única coisa que pode dar para o cidadão. Então, esse está sendo o estado. Eu tenho viajado por esse Brasil afora e tenho entrado em cidades, em interiores, tenho chegado em algumas localidades que o pastor teve um ano que andou ali, um ano. Só foi na igreja porque era o período de organizar a igreja. E ele foi lá para ver os novos líderes da igreja. E teve lugares que os membros disseram: olha, nem aqui ele veio para organizar a igreja. Ele mandou uma carta para a gente dizer quem eram os membros. Agora falte com dízimo. Pegue essa igreja os dízimos e não mande durante o mês, 2 meses para a organização.
como eles vêm com uma semana de oração só sobre mordomia, mostrando que os membros são ladrão, que o dízimo é do Senhor. Falte com dízimo. Falte com dízimo. Aí você mexeu na fraqueza do homem. Então, os meus livros estão aqui todos rasgados. Mas não é de outra coisa não. É só de estar em costa de jegue, andando nos interiores, em gavetão de ônibus, em gavetão de trem, visitando as famílias, visitando as igrejas abandonadas, levando a mensagem de reforma e de reavivamento nas famílias adventistas e no povo do mundo. E a reforma deve começar com a apresentação das verdades nas famílias. Nas famílias. Uma certa vez, na cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, o pastor chegou para os membros e disseram, olha, e disse, essa rua aqui tem umas pedras nas ruas, está impedindo de passar com o carro. Se vocês não tirarem essas pedras, não posso mais vir aqui na igreja. Porque eu não vou precipitar o meu carro entrando numa rua dessa. Ou seja, ele não podia, se a rua estava impossibilitada de entrar carro, por que ele não deixou o carro, colocou sua pasta de lado e foi para a igreja? Porque ele não pode sujar o sapato luxuoso e brilhante. Ele não pode suar os finos ternos, que é comprado a custo da lã e da gordura das ovelhas. Não pode suar a camisa, esses homens. São um bando de homens que não sabe fazer nada, a não ser andar com o nome de pastor, dizendo que é pastor. Despeça esse homem do ministério, ele vai passar fome, porque não sabe fazer nada. Não sabe nem mesmo vender uma coisa, algum objeto na rua. Não sabe fazer nada. Diz mais. Onde há falta de religião no lar, de nada vale a profissão de fé. Lar Adventista, página 319. Onde há falta de religião no lar, de nada adianta a profissão de fé. Se nós não temos a religião no nosso lar, se nossos filhos não têm religião, a verdadeira religião, Cristo Jesus, se nós não somos cristãos em casa, de nada vale a nossa profissão de fé. Muitas das vezes, a gente sai para pregar o evangelho em outros bairros, em outras localidades, mas não saímos para pregar o evangelho na nossa própria rua. Por que na nossa própria rua não? Porque nós damos tanto mau testemunho aos vizinhos, que os vizinhos jamais aceitariam a verdade pregada por nós. E a Bíblia diz que os discípulos começaram pela família, depois foi aos parentes, depois foi aos vizinhos e depois nos confins do mundo. Assim que o evangelho começou a ser pregado nos dias de Jesus. Muitos os pecados, no dia do juízo, muitos serão deixados de fora da cidade de Deus, pelos pecados que supunham ser indignos de nota. Os pecados que estão dispostos a desconsiderar como sendo pequenos, pode ser exatamente aqueles que Deus considera como grandes crimes. Testemunhos, volume 5, página 337. Os pecados pequenos são as pequenas pedras que derrubam o homem. Uma pedra desse tamanho se vê, mas os pecados pequenos, certo? Ah, o Senhor não leva a sério isso aqui, isso é um pecado pequeno. É a transgressão nas pequenas coisas que primeiro leva a alma a afastar-se de Deus. Revista Herald, volume 4, página 233. A transgressão nas pequenas coisas que leva o ser humano
a afastar-se de Deus. Lembremos, irmãos, um ato forma os atos. Os atos formam o quê? Um hábito. O hábito forma o caráter. Um passo nos leva a outro passo. E se continuarmos dando os passos, chegaremos a um determinado lugar. Então, os pequenos pecados nos levam aos grandes pecados. Eles abrem as portas, as entradas da alma, para os chamados pecados cabeludos, os maiores pecados, né? Muitos acham que se não ingere carne e artigos de alimentos mais pesados, podem utilizar-se de alimentos simples, até não poderem comer mais nada. Ou seja, muitos são glutões. Eu sou reformador, não como carne. Ele pode pegar uma dúzia de banana, 1 quilo de abacate, comer até morrer. De noite, comer até morrer. Comer durante o dia todo, merendando, tomando lanche. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo deve ser apresentado a Deus como oferta. Nós devemos ter tempo para comer. Salomão diz que há tempo para tudo debaixo do céu. O nosso organismo precisa de descanso para poder estar pronta para uma próxima refeição. Então nós precisamos ser reformador como cristão e não glutões. A Bíblia nos diz lá no livro de Gálatas que um dos frutos da carne é a glutonaria. A Bíblia diz que aqueles que tais coisas praticam não é do reino dos céus. Glutões no céu nunca. Comer para morrer. Eu conheci uma pessoa, nós trabalhávamos juntos, e uma vez nós fomos ao restaurante. Quando chegamos lá, ele pegou o meu resto de comida, pegou o resto da farinha, estava na farinheira, saiu pegando de todo mundo ali e colocando no prato dele. Comeu até que estava ansioso. Nós, como crentes, devemos repreender tal atitude. Então, estamos sendo cúmplices do pecado alheio. Muitos professos reformadores de saúde não são mais do que glutões. O comer em excesso, mesmo alimentos mais simples, anuvia os nervos sensíveis do cérebro e enfraquece a sua vitalidade. O comer em excesso tem um efeito pior sobre o organismo do que trabalhar em excesso. As energias da alma são mais efetivamente diminuídas pela intemperança no comer do que por intemperança no trabalho. Testemunhos, volume 2, página 412. Testemunhos, volume 2, página 67, está escrito assim: glutões no céu? Não, não. Tais pessoas jamais entrarão pelos portais de pérola da cidade dourada de Deus. Jamais serão exaltadas a mão direita de Jesus, o precioso Salvador, o homem sofredor do Calvário, cuja vida foi de constante abnegação e sacrifício. Há um lugar indicado para tais pessoas, entre os indignos, aqueles que não têm parte na vida melhor, a herança imortal. Glutões no céu, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser temperantes. A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é temperança, é domínio próprio. Domínio próprio, clamemos a Deus pelos frutos do Espírito Santo. Deus nos dê graça, irmãos, para vencermos toda a glutonaria de nossas vidas. Cristo convida a todos a irem a Ele, mas quando vão, deve abandonar seus pecados, todos os seus vícios e leviandades, todo o seu orgulho e mundanismo deve ser postos ao pé da cruz. Ele requer isto porque os ama
e deseja salvá-los, não em seus pecados, mas de seus pecados. Aquele que aceita a verdade anseia por transformação, e a luz vem a ele na forma de brilhantes raios. Meditação matinal olhando para o alto, página 163. Então, a Bíblia nos chama para realizarmos uma reforma, uma completa reforma. Todos os maus hábitos devem ser deixados por nós. Por exemplo, existem muitos maus hábitos que irão nos tirar do céu, e poderá nos tirar do céu. Por exemplo, engolir o alimento e não mastigar os alimentos. A digestão do alimento, o processo é feito no estômago. O estômago não tem dentes. A comida deve ser mastigada na boca. Outro mau hábito, tomar Coca-Cola, tomar refrigerantes, comer açúcar branco, são maus hábitos que irão nos tirar do céu. Comer apressadamente, que é esportes, assistir às chamadas novelas. Vamos no dicionário para ver a palavra novela. Novela quer dizer mentira. São João capítulo 8, versículo 44 diz o quê? Que o diabo é o pai de quem? Da mentira. A única coisa que as irmãs irão aprender nas novelas é trair os maridos. Certo? E eu me lembro que no passado, quando o homem assistia a novela, ele era chamado de efeminado. Hoje, quando começa a novela, os primeiros que vão para assistir a novela são os homens. Não podemos perder a novela. Como as coisas mudou, hein? Como mudaram as coisas, irmãos? A transgressão do santo sábado, transgressão, a violação dos mandamentos de Deus. Convido a igreja que assista às palestras sobre o sábado para compreender que o sábado é o repouso de Deus. Então, os esportes, tantas outras coisas que irá tirar muita gente do céu. Devemos lutar com unhas e dentes, tendo sede e fome da vitória sobre o pecado, seja grande ou pequeno. Para se obter o sal da cozinha é necessário combinar o cloro e sódio. Para obtermos a vitória sobre o mal, precisamos combinar nosso esforço pessoal com o poder divino da palavra, citada no momento da tentação, obviamente embasados por uma vida devocional e eficaz, a saber, 3 períodos de oração particular, meditação sobre a vida de Jesus, culto com a família, orar sem cessar, frequentar a igreja e envolver-se na pregação do Evangelho. Pastor Alonso Trevier Jones, ele vem mostrando que o apagamento dos nossos pecados deve ocorrer antes do derramamento da chuva serôdia. Ou seja, decreto dominical, nós estamos bem aqui no período da chuva serôdia. Devemos estar orando pela chuva serôdia. Aqui, nós nos encontramos hoje bem aqui. Mas antes de cair a chuva serôdia, o que vai vir? Decreto dominical. E antes de sair o decreto dominical, o que vai vir? O apagamento dos pecados. Ou seja, quando o decreto dominical chegar, o decreto dominical deve encontrar um povo santo, um povo puro, preparado para receber a chuva serôdia. Do contrário, eles receberão o sinal da besta.
O decreto dominical é uma linha divisória. A porta da graça se fechará primeiro para os adventistas do sétimo dia, depois para o mundo. A linha divisória é o decreto. Vamos ver o que nos diz o pastor Jones. Mostrando que o apagamento dos pecados, ou seja, o apagamento dos pecados é a purificação do santuário. Mas a purificação do santuário celestial só ocorre quando ocorrer primeiro a purificação do santuário terreno, ou seja, das pessoas. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o santuário do Espírito Santo. Então nós temos o pagamento do pecado da minha vida, a introdução da justiça eterna, aí depois vem a eliminação dos pecados do céu, do santuário do céu. Logo após nós teremos o quê? Decreto dominical e derramamento da chuva cerúlea. Então, isso significa que quando o decreto dominical chegar, Deus terá um povo puro, Deus terá um povo santo. Então o santuário ali tem que ser purificado para poder o povo receber a chuva cerúlea. Analisemos bem uma coisa. Isso significa que os nossos casos vão ser julgados. Lembremos bem, quando a parábola da ceia, quando o rei entrou, ele encontrou alguém que não estava vestido com veste nupcial. O que foi que aconteceu com aquele ser? Separado daqueles que tinham vestido as vestes nupcial. As vestes nupcial tinham sido providas pelo rei. As vestes nupcial representam o caráter e a justiça de Jesus. Então significa que antes de sair o decreto dominical, o povo de Deus deve tomar posse dessas vestes nupcial, vesti-la, tomar sobre si. Então, ali naquele momento, os seus pecados foram apagados do livro do céu. Não vai mais ser transferido o pecado para o céu. Mas segundo ponto, os nomes das pessoas que são escritos no livro do céu são somente da Igreja de Deus, dos Adventistas do sétimo dia. Então, agora você pergunta, e as pessoas que irão ser ganhas pela chuva cerúlea? Quando ela começar a ser derramada no decreto dominical. As pessoas não se tornarão cristãs? Sim, elas se tornarão da mesma fé. Os seus nomes serão escritos no livro da vida. Mas só que essas pessoas não irão mais pecar. Então, como elas não irão mais pecar, porque estão sendo ganhas para o Evangelho no derramamento da chuva cerúlea, então elas não terão mais pecados para ser transferidos para o santuário. Então isso significa que do decreto dominical até o fechamento da porta da graça em diante, o santuário estar completamente purificado, não vai haver mais pecado para ser transferido para o santuário. Por quê? O povo de Deus foi purificado, seus pecados foram eliminados antes de sair o decreto. As pessoas que se converteram para a verdade ao sair o decreto não cometerão mais pecados. Então, o santuário vai permanecer puro para toda a eternidade. Olha o que diz o pastor Jones. Como consequência hoje, justamente agora, durante o tempo que se chama hoje, como nunca antes, a palavra de Deus a todo homem é: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. E venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E ele envie Jesus Cristo designado de antemão, a quem é necessário que o céu retenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Atos capítulo 3, versos 19 a 21. O tempo da vinda do Senhor e da restituição de todas as coisas
estar verdadeiramente às portas. E quando Jesus vier, será para tomar o seu povo consigo, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. É para ver a si mesmo perfeitamente refletido em todos os seus santos. Continua Jones. E antes que venha, seu povo deve estar nesta condição de perfeição e santidade. Antes que venha, devemos ter sido levados a esse estado de perfeição, a plena imagem de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versos 7 e versos 8, de 11 a 13. E esse estado de perfeição, esta relação da imagem completa de Jesus em cada crente, isto é a consumação do mistério de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esta consumação acha seu cumprimento na purificação do santuário, que significa a realização plena do mistério de Deus, a terminação final da transgressão, a terminação completa de pecado, por um fim completo aos pecados, fazer reconciliação pela iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então, a eliminação do pecado é a consumação do evangelho. Primeiro, a consumação do pecado tem que ser realizada na igreja de Deus, entre o seu povo, para poder ser levado o evangelho ao mundo, para concluir esta obra naqueles que ainda estão no mundo. Diz mais o pastor Jones: posto que é neste tempo que a vinda de Jesus, a restauração de todas as coisas está às portas. Esta perfeição final dos santos deve necessariamente preceder a vinda do Senhor e restituição de todas as coisas. Temos uma sólida evidência de que agora estamos no tempo do refrigério, tempo da chuva serôdia. E tão certamente como isto era assim, estamos atualmente vivendo no tempo do apagamento definitivo de todos os pecados. A purificação do santuário consiste precisamente em apagar os pecados. Então, como eu expliquei, a purificação do santuário consiste no apagamento do pecado. Se não ocorrer a eliminação do pecado na minha vida, na vida do povo de Deus, o santuário não será purificado. Se o santuário não for purificado, não ocorrerá derramamento de chuva serôdia. Então nós temos pagamento do pecado, decreto dominical, chuva serôdia, que é purificação do santuário, decreto dominical e chuva serôdia. Diz mais Jones: e tão certamente como isto é, assim estamos atualmente vivendo no tempo do apagamento definitivo dos pecados. A purificação do santuário consiste precisamente em apagar os pecados, em acabar com a transgressão em nossas vidas, em pôr fim a todo o pecado em nosso caráter, na vida da própria justiça de Deus, que é pela fé em Jesus, para que ela somente permaneça para todo sempre. O apagamento dos pecados deve preceder a recepção do refrigério da chuva serôdia, diz Jones. O apagamento dos pecados, a purificação do santuário, deve preceder a recepção do refrigério da chuva serôdia. Já que a promessa do Espírito vem somente sobre aqueles que têm a bênção de Abraão. Esta bênção se pronuncia somente sobre aqueles que se estão redimidos do pecado. Portanto, agora como nunca antes, devemos arrepender-nos e converter-nos para que nossos pecados sejam apagados
que se possa pôr fim completo, por completo ao pecado em nossas vidas e trazer a justiça eterna, isto com o fim de que seja nossa a plenitude do derramamento do Espírito Santo neste tempo do refrigério da chuva serôdia. No caminho consagrado para a perfeição cristã, páginas 114 a 115. Então, que fique decidido, mais uma vez, se o povo de Deus continuar esperando que suas vidas sejam purificadas, os pecados sejam eliminados pela chuva serôdia, eles irão receber as 7 últimas pragas, com o resultado de suas transgressão e cegueira espiritual. Iremos orar ao Senhor e depois retornaremos para concluirmos essa mensagem em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por tudo, enche-nos de tua graça e nos prepare para estarmos com nossas vidas puras, recebermos o derramamento do Espírito Santo. Deixes continuarmos com a cegueira, esperando que o Espírito Santo, a chuva serôdia, irá remover nossos pecados. Perdoa-nos, ajude-nos a enxergarmos, enche os nossos olhos com a tua palavra, em teu nome santo. Amém.